Amén. En nombre de Jesús queremos extender las boas-vindas a todos los hermanos que en esta noche nos acompañan. Y en nombre de Jesús damos apertura a nuestro culto y para ello vamos a louvar el nombre del Señor con el himno 25. Louvamos-te, oh Dios. Vamos todos juntos a cantar para gloria de Dios. Amén. O texto base para nuestra oración encontramos en Tiago, capítulo 2, versículo 22. Fala a palavra de Deus en esta noite para nós da seguinte maneira: ves que a fé cooperou com suas obras e pelas obras a fé foi aperfeiçoada. Amém. Con ese pensamiento, invito a congregación, también a nuestros internautas, a permanecer en actitud de reverencia para juntos orar a Dios. Querido Dios, que moras no más alto y sublime dos céus, nesta noite, un grupo de tus filhos, estamos contentes porque es mejor estar un día en tu casa que 1000 fora deles. Que o servo que nesta noite has elegido para trazar tua palavra, ele possa ser ungido com tu Santo Espírito e as suas palavras sejam palavras de vida eterna. Bendice a igreja presencial, também a nossos queridos internautas, que a paz e também a graça de Deus esteja conosco, em nome de Jesus. Amém. Podemos tomar nuestros lugares. Y nuevamente, en nombre de Jesús, queremos dar las boas-vindas a todos los presentes que están con nosotros aquí en la iglesia presencial y también a nuestros queridos internautas. No esqueça de echar ahí su like y también compartir para que este mensaje pueda llegar a otras personas más. Antes de ingresarnos en la reflexión de la palabra de Dios, tenemos un siguiente himno, ¿no? Es el himno 238, Sempre Alegre, himno congregacional para juntos louvar o nombre do Senhor. 238, Sempre Alegre.
Podemos tomar nuestros asientos. En esta noche, nuestro querido hermano Osvaldo Fernández tiene un mensaje muy importante. Él lleva como título A Fe Aperfeccionada. Él estará conosco y de seguro que nuestro Dios estará con él. Amén. Para quem eu não tive o privilégio de cumprimentar, quero desejar a todos vocês uma boa noite, e não somente para a igreja presencial, mas também para a igreja da internet. Creio eu que várias igrejas, vários lares estão conectados nesse momento para ouvir a palavra de Deus, e a vocês também quero desejar uma boa noite. E o meu maior desejo nessa noite é que o Espírito Santo de Deus ele possa nos conduzir nessa noite na palavra que vamos dirigir, porque Deus assim ele entendeu que nós devêssemos estudar a tua santa palavra, dando-nos esse alto privilégio nesse quinto dia do mês de fevereiro. O irmão Moisés, a princípio, ele leu a palavra de Deus em Tiago, capítulo 2, verso 22. Eu gostaria de repeti-lo. Diz assim a palavra de Deus: Vedes então que o homem é justificado pelas obras. 22. Bem vês que a fé cooperou com as suas obras, e que, pelas obras, a fé foi aperfeiçoada. Queridos, vivemos numa época em que a pergunta que Jesus fez lá atrás, por aumentar a iniquidade, ele fez uma pergunta, porventura achará fé na terra? Então eu fico pensando, será que hoje temos fé? Aquela fé que os nossos patriarcas, os nossos irmãos do passado, os discípulos tinham, e quando orava o lugar tremia. Nós precisamos dessa fé, meus queridos. Eu quero acrescentar a este verso lido mais alguns versos. Tiago 1, 22 diz lá que é um conselho, na verdade, um conselho de Tiago: sede cumpridores e não somente ouvintes da palavra de Deus, enganando-vos a vós mesmos. Deus, dirigindo-se a Moisés, ele disse: quem dera que eles, o povo, tivessem tal coração que me temessem e guardassem todos os meus mandamentos todos os dias, para que bem lhes fosse a eles e a seus filhos para sempre. Deuteronômio 5, 29. Em Mateus, no capítulo 5, versículo 19, o próprio Cristo falando. Se os irmãos têm aquela Bíblia em que as falas de Jesus estão em vermelho, os irmãos vão ter a certeza plena que é Jesus que fala. Então vamos à fala dele. Qualquer, pois, que violar um desses meus mandamentos
por menor que seja, e assim ensinar aos homens, será chamado o menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Em Samuel, capítulo 15, versículo 22, Deus manda Samuel repreender a Saul, porque Saul era um arrogante, era um rei arrogante, e não tinha muito comprometimento com a obra do Senhor. Então Deus pediu para Samuel dizer a ele: eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Cristo prossegue ainda falando a seus pares da época. E Lucas, o doutor Lucas, ele registrou no capítulo 6, 46, dizendo que: por que me chamas Senhor, Senhor? E continuam não obedecendo os meus mandamentos. Bem, queridos irmãos, nós estamos numa época tenebrosa. E os anos a seguir, para mim, são assustadores. No mundo atual, quase tudo está invertido. Aliás, nós caminhamos na contramão desse mundo. E numa geração mimada e rebelde, obedecer virou ditadura, né? E não é só lá fora, não. Por incrível que pareça. Às vezes dentro da nossa igreja. E essa é uma mensagem forte para mim, para os líderes da igreja e também para os liderados. Em João capítulo 8, 32, o verso é conhecido, mas diz lá: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade, nós sabemos que não converte, a mesma verdade, interpretada de uma forma turva, ela endurece o coração. Ao invés de trafegarmos por um caminho correto, conforme Deus diz, porque vivemos na contramão, ela vai endurecendo o coração de alguns. Foi assim com Lúcifer, né? Lúcifer conheceu a plenitude celestial. Lúcifer, ele conheceu toda a verdade. Mas a verdade não conseguiu fazer com que ele fosse salvo. Muito ao contrário. Por sua arrogância, ele se perdeu. E, junto com ele, 33% do contingente de anjos do céu se perderam. Achavam que, a exemplo da geração do século 21, obedecer vira ditadura. E ele, na sua arrogância, considerou com seus anjos, dizendo que Deus é um tirano, é um ditador, e conseguiu convencer a priori 50% do contingente de anjos. Aí batalhou-se uma guerra no céu, os irmãos sabem. E por muito trabalho, o trio celestial conseguiu resgatar 20%. Os 30%, os 33% dos anjos se perderam junto com Lúcifer. No livro Desejado de Todas as Nações, página 20, diz lá: Satanás apresenta a divina lei de amor como uma lei de egoísmo. Declara que nos é impossível obedecer-lhe aos preceitos. Mas na mesma página 20, no último parágrafo,
tem aqui uma grande verdade. Diz lá, por sua humanidade, Cristo estava em contato com a humanidade e por sua divindade, firma-se no trono de Deus. E como filho do homem, deu-nos um exemplo de obediência. E como filho de Deus, dá-nos o poder para obedecer os mandamentos. Amém por isso, irmãos? Queridos, vimos então que Satanás declara impossível. Ele é o leão que busca quem ele possa tragar. Mas o outro leão da tribo de Judá esmiuçou ele com essa garantia, com esse poder de que aqueles que querem servir ao Senhor, que servir a Deus em espírito e em verdade, Jesus, Deus e o Espírito Santo, o trio celestial, ele vai capacitar os seus filhos a obedecer os seus mandamentos, os quais vão acompanhar o nosso caráter nessa terra. E um dia possamos divisar a Canaã celestial pelos méritos de Jesus, porque Ele vai nos dar condição de obedecer aos princípios eternos. Meus queridos, nós se trabalhássemos em ligação com Jesus, no nosso viver diário, combinando o seu divino poder com o esforço humano, não deixaríamos de ter êxito. Teríamos o poder da fé aperfeiçoada em toda a nossa vida. Conforme o texto que lemos a princípio, Tiago, capítulo 2, versículo 22. Vamos ler ainda em Deuteronômio, capítulo 28, 8 a 10. O Senhor mandará que a bênção esteja contigo nos teus celeiros e em tudo o que puseres a tua mão, e te abençoará na terra que te der o Senhor teu Deus. O Senhor te confirmará para si um povo santo, como te tem jurado, quando guardardes os mandamentos do Senhor teu Deus e andares nos seus caminhos. E todos os povos da terra verão que és chamado pelo nome do Senhor e terão temor de ti. Aqui esse verso, ele corrobora com um outro verso, dizendo que serão cabeça e não cauda. Isso é uma verdade que nos conforta, não é? Notai bem, meus queridos, que basta o poder da fé do grão de mostarda, aperfeiçoado através da obediência, para que a bênção do céu nos alcance. Qual é o tamanho de um grão de mostarda? Não sei se alguém já viu um grão de mostarda, a semente, mas é bem menor do que a semente de um tomate, né? Vejamos alguns exemplos do poder da fé. Não a fé simples, mas a fé aperfeiçoada. Quem obedece é porque confia e tem fé. E aprovado por Deus. Ele vai, conforme o texto que lemos, vai ser
dentro em breve triunfante, embora sejamos agora militantes. Mas estaremos num caminho, estaremos trafegando num caminho rumo ao lar celestial. Não precisamos esperar que tenhamos uma fé do tamanho dos nossos problemas. Apenas a fé do tamanho do grão de mostarda, Cristo falou. Às vezes nós pensamos, eu tenho que ter uma fé enorme, muito forte, para poder ser um vencedor nessa terra. Mas Cristo falou o contrário. Pequena fé, essa fé vai ser potencializada a ponto de nós conseguirmos trafegar com sucesso nesse mundo mal aqui. Em Mateus 17, capítulo 20, Jesus disse que só termos a fé do tamanho do grão de mostarda, seguida da obediência, seremos dentro em breve triunfantes. Quando Israel saiu do Egito, em direção a Canaã, eles chegaram a um beco sem saída. O Mar Vermelho à sua frente, aproximadamente 2 milhões de pessoas. O Mar Vermelho à sua frente. A carruagem de Faraó atrás. Dos lados os rochedos. Beco sem saída. Não tinha saída. Então muitos deles descreram, começaram a murmurar, desanimaram e foram para cima de Moisés. Moisés, vendo aquela multidão, ele buscou auxílio em Deus. E Deus falou o seguinte: Moisés, diga ao povo que marche. Coloque o pé na água. Moisés orou e imediatamente Deus o respondeu e o mar se abriu. É uma fé aperfeiçoada, né? Ao longo da vida de Moisés, ele teve a sua fé aperfeiçoada. E todo o povo, os irmãos conhecem a história, passou em terra seca, para o outro lado. Porém, os inimigos pereceram todos. Êxodo capítulo 14, 21. Os irmãos, pela fé aperfeiçoada do grão de mostarda, pela obediência, caíram os muros de Jericó e Deus usou Josué com a fé aperfeiçoada. Em Hebreus 11, 30, Israel estava sendo oprimido pelos midianitas. Então Deus chama Gideão para enfrentá-los. E Gideão, ele vai listar ali 32 mil pessoas, que ele entendia que eram pessoas valentes e queriam conseguir derrotar as 135 mil pessoas, pelo poder de Deus. Olha, 22 mil pelo poder de Deus, 135 mil nós vamos derrotar porque o poder de Deus estará conosco. Mas Deus disse para Gideão: Gideão, tem muita gente. Tem muita gente no meio medrosa, que não tem comprometimento com a causa que você defende. Tem muita gente. Gideão vai então, ele pondera, analisa e chega a 10 mil. Fala: Senhor, 10 mil, agora tá bom, né? Mas foi com 10 mil que Gideão venceu? Aí Deus vira para ele: não, ainda tem muita gente. Eu sempre lembro daquele verso bíblico muito especial,
que tem me encorajado nesses últimos anos. Aonde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estarei no meio deles. Maravilha, né? Isso é uma segurança tremenda que nós podemos carregar conosco. Deus disse para Gideão, tem gente desatenta nesses 10 mil. E com outros probleminhas que vão travar o processo da libertação. E Deus fala para Gideão, dá um panorama para Gideão. Gideão, 300 homens valentes, de fé e atentos. Como disse, o inimigo era um exército de 135 mil soldados. Mas pelo poder de Deus, pela fé aperfeiçoada, do grão de mostarda, Gideão e seus 300, pelo poder de Deus, eles venceram os midianitas. E foram mortos naquela noite 120 mil midianitas. Amados, Davi, o rei Davi, ele enfrentou um gigante Golias. Mas percebe que para enfrentar e derrotar o gigante Golias, antes primeiro ele teve que derrotar quem? Teve que derrotar um leão, o urso e a si mesmo. E em nome de Jesus, ele derrotou Golias. Os 3 companheiros de Daniel, condenados pelo tirano Nabucodonosor. Os irmãos também conhecem a história. Por lhe desobedecer. Eles foram lançados, por desobedecerem, eles foram lançados na fornalha. Os irmãos também conhecem a história. E Deus, porque eles tinham a fé aperfeiçoada do grão de mostarda. Deus os livrou porque tinham esta pérola de grande preço, esta fé. Conforme Tiago narrou para nós no capítulo 2, no versículo 22, que leva o nome o livro leva o nome do seu nome, Tiago. Então preferiram obedecer a Deus e não a Nabucodonosor. Porém, os homens que o jogaram na fornalha pereceram ao aproximarem-se dela. Daniel também foi ameaçado. Disseram para Daniel, olha, se você adorar outro Deus que não seja Nabucodonosor, você vai ter uma consequência não muito boa. Você vai colocar a sua vida em risco. Mas eles tinham uma fé forte, uma fé aperfeiçoada. E eles não se dobraram diante de Nabucodonosor. Ele, obediente a Deus, desobedeceu o tirano e foi jogado lá, na cova dos leões. Os irmãos também conhecem a história. E lá, pela fé aperfeiçoada, foram libertos pelo poder de Deus. Na nova dispensação, na era cristã, os apóstolos sofreram perseguições, escárnios, foram presos, foram assassinados e muitas outras torturas. Pedro foi condenado a ser crucificado. E ele disse, eu não sou digno de ser crucificado de cabeça para cima, mas de ponta cabeça. Uma fé tremenda, que nada abalava os fiéis daquela época. João, o apóstolo João. O apóstolo João, ele foi exilado por ser fiel a Deus na ilha de Patmos. Depois de ter sido passado pelo
tacho de óleo fervente. E ele não estava fazendo nenhum turismo pelas ilhas gregas e resolveu chegar a Pátimos, não. Ele estava preso. Ele tinha a sua fé aperfeiçoada. E lá naquela prisão, lá na ilha de Pátimos, ele recebeu a fantástica revelação do Apocalipse. É sempre bom entender que obedecer nem sempre é garantia de livramento de problemas. Os cristãos, uns vão ser triunfantes sem ter passado por grandes problemas, mas outros passarão por grandes problemas. Jesus garantiu-nos uma outra fala. Ele disse: no mundo tereis aflições. Ele não disse isso para o pessoal fora da igreja, mas para o pessoal de dentro da igreja. Vocês terão aflições, mas tendes bom ânimo. Deus muitas vezes nos permite que passemos por angústias, tribulações, para um fim santo. E às vezes para a salvação de outras pessoas, que às vezes a gente nem imagina que serão aperfeiçoadas, ou melhor, que serão beneficiadas pela nossa atitude de resignação. Temos vários exemplos, principalmente do próprio Cristo. Ele deixou o seu trono, deixou a glória, e veio a essa terra, o único planeta caído, depravado, para morrer depois de 4.000 anos de decadência moral, espiritual. E ele se tornou homem para nos salvar. Os irmãos conhecem um texto que diz que se perseguiram a Cristo, também vão perseguir a sua igreja. Não pensemos que vamos ter vida fácil, mas com o poder da fé aperfeiçoada, Ele vai nos fazer dentro em breve triunfantes enquanto militamos no caminho de militantes. Cristo foi trocado por um ladrão na cruz. Parece que essa história se repete, né, em nossos dias. Cristo, por um fim santo, por um propósito de salvação da humanidade, foi trocado por Barrabás. No juiz lá de Pilatos, a multidão preferiu soltar o ladrão Barrabás. Mas eram por um fim santo. Paulo, outro ícone da fé, da geração cristã, ele foi decapitado. Ele perdeu a sua cabeça para a guilhotina de Roma. Porém, antes de ser morto, ele disse triunfante na fé do grão de mostarda, da fé aperfeiçoada. Ele disse triunfante assim: acabei a carreira, guardei a fé, e desde agora a coroa da justiça me está reservada. Não somente a mim, mas a quantos? A todos que amarem a sua vinda, a vinda de Cristo. Pela fé do grão de mostarda, pela fé aperfeiçoada, outros mártires foram jogados para as feras dentro do grande circo Maximus, lá em Roma. Em 1995 eu tive o privilégio de
passando pela conferência geral, nós fomos, antes de chegar na Romênia, nós passamos lá na Itália. E nós tivemos o privilégio de visitar esse circo Maximus. Terrível. Os cristãos eram jogados lá e eles não negavam a sua fé. E eram trucidados pelos leões, pelos animais famintos. Mas não negaram a fé. Savonarola era um grande reformador, natural de Ferrara, da Itália. Ele viveu no século XV da era cristã, da nossa era. E pregava contra a imoralidade do seu tempo. Mas ele também foi morto, porque ele pregava contra a imoralidade. E nós vivemos num tempo de imoralidade. E, pasmem, nós, se queremos manter a moral da igreja, a moral de Deus, a moral dos princípios, nós corremos sério risco. Mas temos que ter bom ânimo, que Cristo prometeu estar conosco. Esse personagem, o Savonarola, é um nome esquisito, né? Mas difícil de pronunciar. Ele era um monge reformador lá da Itália. Ele viveu nesse século XV e ele pregava contra a imoralidade e ele foi morto. Mas um detalhe, antes dele ser morto, ele disse o seguinte: o meu Salvador, Jesus Cristo, ele sofreu por mim, morreu por mim, e isso não é nada. Eu vou ser morto, não tem problema. Vou encarar a morte. Ele não retrocedeu diante desta prova. Se vivesse hoje, com certeza ele faria o mesmo, dada a tamanha degradação moral do presente século. Há muitos, meus queridos, que retrocedem diante de provações, diante de situações negativas. Mas só o poder da fé, do grão de mostarda, é capaz de fazer o crente desafiar a morte, conforme aqueles nossos irmãos do passado desafiaram. João Hus é um erudito e teólogo alemão, que também ele viveu no século XV da era cristã. Ele foi um grande reformador. Os irmãos, alguns de vocês conhecem a história. Ele foi colocado em uma masmorra úmida, à semelhança de Pedro e também de Paulo. João Hus foi acorrentado e levado à Constança. Ali ele foi queimado vivo. Mas, interessante, esses personagens, nós vimos que alguns personagens, eles foram libertos, outros Deus não libertou. Mas nem por isso, nem os que foram libertos e os que não foram libertos das provações, eles negaram a fé. Eles seguiram o caminho. E quando a chama começou a envolver João Hus, ele começou a cantar. Olha, que segurança, que fé. Mas nenhum grito de dor se ouvia da sua boca. Isto é um exemplo máximo de fé aperfeiçoada, conforme Tiago 2:22. Jerônimo, outro fiel servo de Deus que viveu no 4º século da era cristã e que hoje fica na região da Croácia, por combater fortemente as heresias de seu tempo, foi condenado a ser também queimado. E ao perceber o carrasco vindo por detrás dele para atear fogo, olha o que ele disse. Ele ainda desafiou o seu algoz, dizendo o seguinte: olha,
pode vir pela frente. Se eu tivesse medo, eu não estaria aqui. Pode vir pela frente atear o fogo. Dentre tantas pregações que fez o teólogo alemão Martim Lutero, ele pregou sobre as falsidades e afirmou: ainda que lá na grande catedral hajam tantos demônios, quantas telhas existam nos telhados do vosso templo, para lá irei pregar o Evangelho, a Cristo Jesus e esse crucificado. Meus queridos, nem a morte intimida aquele que tem a sua fé aperfeiçoada. Oxalá tivéssemos tamanha fé. Precisamos urgentemente desta fé hoje, como indivíduo, como igreja, e do contrário, jamais seremos triunfantes. Ficaremos só no modo militantes. Agora, irmãos, vamos analisar a fé sobre 4 aspectos. O que é fé? Como podemos defini-la? A melhor definição não é minha e com certeza não será de vocês. A melhor definição está em Hebreus capítulo 11, versículo 1. Se alguém quiser ler ou citar de cor, esteja à vontade, por favor. Mas vamos lá, vamos à leitura. Ora, definição de Paulo quanto à fé verdadeira. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Definição clara. Não precisa ser nenhum aluno da Harvard, da Cambridge, para poder entender. Não precisa ser um expert em física quântica para entender tal coisa. É simples. Deus disse, Deus falou. Assim foi, assim é e assim será. Portanto, segundo Paulo, fé é um firme fundamento. Firme fundamento, ele não se assenta em um terreno falso, movediço, arenoso. Mas em que fundamento a fé verdadeira ela se firma? Na rocha que é Cristo Jesus. É preciso examiná-la conforme o texto lido, de um modo acurado, com muito interesse, com muita oração, para assimilarmos a essência dessa verdadeira fé, que está desaparecendo dia após dia da minha vida, da vida de nós como igreja, como indivíduos, mas é nos aconselhado que nós devemos buscar ardentemente essa fé. Chegaremos a um tempo que nós vamos viver só da fé. Não vai ter como escapar. Fé é ainda a certeza consciente, racional e equilibrada daquilo que cremos. A fé não deve ser cega. Ou seja, não podemos crer com a cabeça dos outros. Infelizmente, nós vemos pessoas ao nosso redor que, se uma estrela que milita em nosso meio, ela se apaga, a tendência de alguns, por admirá-la em alta consideração, a tendência também é desanimar. Não podemos crer com a cabeça dos outros. A fé não é transmissível de pai para filho, de pastor para membro, mas cada um deve adquiri-la por si próprio com a ajuda de Deus. Fé é mais do que mera crença, é a ação diária e ela está sempre no gerúndio, isto é, está sempre acontecendo, ela está sempre em movimento, ou pelo menos deveria estar.
Existe diferença entre fé e crença. O escritor bíblico Tiago diz ainda em seu livro, no capítulo 2, versículo 19, que Satanás e os demônios creem e, que mais? Estremecem. Mas não obedecem. Assim foi Lúcifer, aquele anjo de luz, que persuadia muita gente. Persuadir 50% do continente celestial tem que ser muito bom, né? Isso da parte dos anjos, que demandou um poder muito grande, uma sabedoria muito grande de Deus. Ele não podia ser também uma pessoa tirana. E com a sabedoria divina resgatou-se 20% e 33%, 30% se perderam com Satanás. Crença sem fé não é fé e sim presunção. Muita gente crê, acredita, diz sim, eu sei, é verdade, mas não toma nenhuma atitude. Não tem fé e não pratica. E aí podemos pensar na fala bíblica: quando o Filho do Homem vier, porventura achará fé na terra? Termos fé é nada mais, nada menos que viver aquilo que cremos e que pregamos, por preceito e por exemplo. E é confiar plenamente em Deus, a exemplo dos heróis da fé do grão de mostarda. Meus queridos, certo equilibrista, os irmãos também conhecem essa história. Aliás, a gente sempre traz à tona algumas histórias, alguns exemplos, porque é através da repetição que nós avivamos a nossa fé e nós fortalecemos a fé de todos, né? Certo equilibrista estava preparando para fazer uma grande demonstração. Os irmãos também conhecem a história. Ele iria passar por um carrinho de mão por cima do cabo de aço, por cima de um cabo de aço suspenso sobre a cachoeira do Niágara. Ele já tinha passado sem o carrinho. E as pessoas que contemplavam aquela cena ficavam todos animados. Nossa, ficavam muito estupefatos, vamos assim dizer. E perguntou para uma espectadora se cria que ele era capaz de fazer isto. E a espectadora, muito animada, disse: sim, creio, você vai, então você entra no carrinho para eu passar com você em cima, por cima desse cabo. Aí ela recuou e falou: não. Cria, mas não confiava. Portanto, precisamos ter fé e confiança, que aqui são feitas ao nosso Pai Celestial no particular e também no coletivo. Como obter fé? O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 10, 17, definiu que a fé vem pelo ouvir. Mas ouvir o quê? Nós ouvimos tanta coisa. Ouvir o quê? A palavra de Deus. Hoje nós temos facilidade, né? O celular tem tantas mensagens. Todo mundo virou pregador agora com o celular. Recebe uma mensagem, já passa para outro, em vez de assimilar para si. Já passa para outro, vai passando. Mas é a palavra de Deus. Nós temos que ouvir de tudo, reter o que é bom, né? As pregações devem ser, no meu entender, da seguinte maneira: você tem uma alcachofra, e você pega a alcachofra e vai degustando, vai tirando as pétalas. Depois você extrai só a essência, né? O miolo da alcachofra. Assim são os sermões. Tem sermão que você não, as pétalas não te serviram, somente a essência. E para outras, as pétalas serviram, mas também a essência. Cada vez que ouvimos ou a estudamos a palavra de Deus, a reescrevemos. Então ouvimos, a reescrevemos e estudamos, a nossa fé cresce.
se robustece e se materializa pela ação. Ela ainda se robustece pelo exercício do ouvir e do estudar. Os crentes, que com esmero estuda a palavra de Deus, reescreve-a, a tendência é robustecer a fé. É fácil ter fé enquanto tudo vai bem, né? Enquanto há saúde, há prosperidade, quando se tem dinheiro, quando porém vem as tempestades, quando o vale da sombra da morte ronda a nossa vida, quando surge o perigo, a doença, a fé de muitos desaparece. Esquecem de que o mesmo Deus da montanha é o mesmo Deus do vale. O salmista Davi debruçou a sua fé em Deus, afirmando no Salmo 23, que ainda que ele trafegasse pelo vale da sombra da morte, ele não temeria mal algum. Por quê? Porque Deus estava com ele, assim como com ele esteve, quando derrotava o gigante Golias, pelo poder de Deus. Quando temos, meus queridos, de enfrentar uma dificuldade, algum gigante, alguma tempestade na nossa vida, é que provamos se temos ou não fé de verdade. Muitos pensam que têm fé do grão de mostarda, mas quando eles veem uma pequena prova, por não alicerçarem a sua fé na palavra de Deus, eles ficam embaraçados, confusos, e por qualquer teia de aranha no trajeto para o céu, o desespero inunda a vida de muitos e eles retrocedem. Muitos retrocedem. Em seus trajetos para o céu, em meio às provas, eles chegam a dizer: eu não posso prosseguir, eu não posso continuar. A igreja é muito estreito, a igreja de Deus não dá para seguir. Lá fora é melhor. Mas precisamos lembrar que dentro da igreja, a igreja é a cidade de refúgio. Se dentro da igreja temos dificuldades, lá fora, muito, muito pior. Eles não conhecem o que disse Jesus em Lucas 14, 25. Em Lucas 14, 25, o doutor Lucas escreveu as seguintes palavras. As palavras não são de Lucas, as palavras são de Jesus. Olha que palavras. Jesus falando: quem não deixar casa, esposa, filhos, pais ou irmãos, ou até mesmo a sua própria vida, por amor de mim. O que acontece? Não pode ser meu discípulo. É Jesus que está falando, não sou eu. É o nosso Salvador que fala. Irmãos, os heróis da fé do grão de mostarda nos deixaram um legado vitorioso, para que pelo poder de Deus desenvolvêssemos semelhante fé. O que faz a verdadeira fé? Como já vimos, Cristo nos dá poder para inclusive obedecermos as suas palavras. As palavras de Deus, a santa palavra, os mandamentos de Deus, em todas as áreas da nossa vida. Aquelas coisas que não podemos realizar por nossa força, por nossa capacidade, Deus as resolve pela nossa fé, do grão de mostarda, com a fé aperfeiçoada. Deus, meus queridos, Ele abre caminho onde não há nenhuma possibilidade humana. Abre porta onde nem parede existe. Caso contrário, pelo seu poder e a fé aperfeiçoada do líder Moisés, o mar se abriu. Os irmãos se lembram? O apóstolo Paulo afirmou que posso todas as coisas em quem?
naquele que me fortalece. Quem é que fortalece? Fortaleceu Paulo e fortalece nós? O próprio Jesus, né? E o próprio Jesus diz: tudo é possível ao que crê. Marcos capítulo 9, 23. É interessante notarmos que Jesus, ele não disse que quase tudo seria possível. Ele disse tudo, e tudo significa totalidade. Essa afirmação de Cristo indica a totalidade, e a fé, meus irmãos, não nos faz enxergar o invisível, que é a plataforma e morada dos santos no continente celestial. Será definitivamente a nossa morada. Concluindo, vamos ler em Hebreus 11, 8 a 10. Vamos repetir o verso lido há pouco. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Pela fé habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Porque esperava a cidade que tem fundamentos, do qual o artífice e construtor é Deus. Irmãos, se queremos ir ao céu, a fé viva e operante e aperfeiçoada é o nosso passaporte para chegarmos lá no continente celestial. E Cristo é o nosso visto permanente, é o nosso green card. A pergunta é: achará ele fé na terra quando voltar? Temos nós, como igreja, como indivíduo, como família, esta fé? O pregador tem essa fé? Dr. Lucas, no livro que leva o seu nome, no capítulo 18:8, o competente médico diz o seguinte, lança-nos uma importante pergunta, que nós já fizemos há pouco. Quando o Filho do Homem vier, porventura achará ele fé na terra? O materialismo e o capitalismo, meus queridos, são a filosofia do dia a dia do presente século. Não há tempo para oração, para meditação, para a leitura da Bíblia, do Espírito de Profecia, os quais são atributos e ferramentas essenciais para um cristão vitorioso. Aliás, existem pessoas que, além de não creem, de não lerem, não creem nem mais no Espírito de Profecias. Infelizmente, tem pessoas no movimento adventista que deixaram de crer no Espírito de Profecia. Dizem alguns que têm fé, mas a fé é uma fé que não opera, que não leva o homem a servir a Deus por preceito e exemplo. Logo será fácil entender que a presunção, a sua fé, é uma falsa fé. O apóstolo Paulo afirma em Romanos 1,17 que o justo viverá da fé aperfeiçoada e por ela dá testemunho. O apóstolo João não estava fazendo turismo pelas ilhas gregas e resolveu chegar a Patmos, não. Lá ele estava de posse da fé aperfeiçoada, conforme Tiago 2:22. E lá ele recebeu a fantástica revelação do Apocalipse e contemplou nessa visão o último povo preparando-se para a volta de Jesus. E nós, meus queridos, eu creio, somos esse povo. Será que eu posso ouvir um amém? Assim descreve ele a característica desse povo. Aqui está a paciência dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus. Apocalipse 14:12. Queridos, somente com o poder da fé aperfeiçoada, provinda do nosso grande Deus, é que poderemos cumprir o propósito dele, fazer a sua vontade e herdarmos a coroa da vida eterna. Irmãos, a fé aperfeiçoada
pela obediência, leva-nos a correr riscos na trajetória para o continente celestial. Que o nosso Pai Celestial nos conceda tal poder, o poder da fé aperfeiçoada conforme Tiago 2:22. É uma condição sine qua non, isto é, sem a qual jamais poderemos agradar a Deus. Podemos observar aqui, para finalizar, alguns exemplos mais da fé aperfeiçoada, os quais têm sido o megafone de Deus para nos encorajar nos dias que estamos vivendo. Pela fé aperfeiçoada, Eliseu desafiou a lei da gravidade, fazendo o machado flutuar no Rio Jordão. 2 Reis 6, 6 e 7. Josué travou a mecânica do planeta, fazendo com que o Sol e a Lua parassem por quase 24 horas. Eram homens de fé aperfeiçoada. No livro de Josué 10, 12 a 15, Elias, antes de ser levado para o céu numa carruagem de fogo, com sua capa sacerdotal, abriu o Rio Jordão e passaram em terra seca, ele, Eliseu e os profetas, os 50 profetas. 2 Reis 2, 7 a 11. Moisés abriu o Mar Vermelho e quase 2 milhões de hebreus passaram em terra seca. Êxodo 14, 16. Queridos, quando a nossa fé for aperfeiçoada, conforme Tiago 2:22, em nossa vida, Deus fará maravilhas em nós e através de nós, e o planeta ficará assustado conosco e vai nos temer, porque Deus será conosco. Busquemos nos aperfeiçoar, queridos, a nossa fé, pelo poder de Deus. Iniciamos a nossa fala com Tiago 2:22 e queremos terminar com ele. Bem vês que a fé cooperou com as suas obras e que pelas obras a fé foi aperfeiçoada. Mas não se esqueça, finalizando, somos salvos somente pela graça, pelos méritos de Cristo, mas seremos abençoados pela fé viva, materializada pelas obras da obediência a Deus. No juízo seremos julgados e avaliados. O nosso caráter será avaliado pelas boas obras. Que o nosso Deus nos conceda tal bênção, meus queridos. Após termos a nossa fé aperfeiçoada pela nossa obediência a Cristo. Esse, meus queridos, são o que meu coração, que Deus pediu para falar com vocês nessa noite. Que Ele possa nos confirmar na fé. Mesmo que caiam 1.000 ao nosso lado e 10.000 à nossa direita. Nós devemos pedir a Deus que não caiamos, mas sigamos em frente e para o alto. É o meu sincero desejo para mim e todos. Amém. Muito obrigado, irmão, pela mensagem. Que Ele seja uma bênção para todos nesta noite. Amém? Também obrigado a nossos internautas. Ainda temos 75 pontos, não? Que Deus possa abençoar a todos. Agora vamos louvar o nome de Deus com o himno 338. A minha fé. Depois do instrumento, a igreja pode colocar-se de pé.
Amén. Convido a nuestros hermanos a doblar en los joelhos. Vamos a sermos conducidos por el hermano Osvaldo. Querido Pai que estás nos céus, te agradecemos pelo alto privilégio que estivemos nessa noite e aqui chegarmos em tua santa casa para honrar-te, bendizer-te, louvar o teu santo e excelso nome. Querido Deus, permita que a nossa fé possa cada dia, diante dos problemas que nos são apresentados, possamos aperfeiçoar a nossa fé em meio às dificuldades. Cremos que sem dificuldades a nossa fé não será aperfeiçoada. Mas pelo teu poder, em meio às provas, nós possamos tê-la aperfeiçoada e um dia possamos dar as boas-vindas quando o teu filho voltar. Despeça-nos desse culto, porém jamais da tua santa presença. Permita que saiamos daqui melhor do que quando aqui chegamos. São bênçãos e favores que nós te pedimos e as agradecemos, no doce nome de Jesus. Amém. Podemos nuevamente ocupar nuestros lugares. Vamos a hacer el convite a los diáconos para que puedan hacer la colecta de oferta. Nos vamos a acompañar con el himno 325. Gracias dou sin pela vida. Amén. Vamos a convidar al hermano Miquel que pueda agradecer pela oferta. Agradecemos a oportunidade que temos de ofertarmos a causa de Deus. Dedicamos essa oferta ao Senhor, que o Senhor possa abençoar a todos. Amém. Agora nós fechamos nosso culto. Em nome do Senhor Jesus, iniciamos este culto. Em nome dele, também finalizamos. Que a graça e a paz de Deus esteja com todos nesta noite. Amém. Obrigado, hermanos, pela presença. Que Deus abençoe a todos. E até a próxima quarta às 20 horas. Deus abençoe.